cidades nasceram para a mercadoria. Isso. As cidades foram a contraposição a uma vida ligada à natureza, com uma relação metabólica entre o homem e a natureza mais equilibrada. E as cidades começaram não só a segregar isso, a natureza e a vida humana na vida urbana, nos burgos da burguesia, como entre os seres humanos estabeleceu uma segregação ainda maior do que a que existia no passado. No passado, antes do capitalismo, e aqui em Goiás nós vivemos isso muito, as relações entre meieiro, poceiro, eram relações feudais, eram relações onde o camarada estava no campo, ele tinha um pedacinho de terra para plantar, e de algum modo havia ali um equilíbrio entre as classes e entre os homens e a natureza. Esse vídeo mostra exatamente o que é uma cidade, para quem ela foi feita, como é que ela trata o que é chamado público, que é essa gente recebendo migalhas, como as galinhas, como os porcos, como os cães recebem um pedaço de alimento. Você vê as pessoas esquálidas. Então, assim, eu queria... Não houve até hoje uma teoria nova da cidade. Né? O Harvey aí fala muito, mas você não consegue, a gente não consegue sair dessa concepção. Le Corbusier, uns 70, 80 anos atrás, pensou uma cidade voltando para a natureza, integrando indústria, campo, estradas. O Lúcio Costa aqui pensou alguma coisa no Brasil e muitos outros. Mas, a rigor, afinal, nós continuamos prisioneiros do lucro da segregação. O lucro e a segregação. No debate do plano diretor, isso esteve absolutamente claro aqui. A classe dominante escolhe o lugar adequado para viver e dedica a pocilga aos restantes, de modo degradado. Como é que você vê a luta política e a possibilidade dessa transformação prática, concreta? A cidade deve ser isso que nós vivemos? É possível que ela seja humana sem que haja a quebra da primazia? Você tratou na sua tese da propriedade, né? Mas quando você vai tratar dos espaços viários, quando você vai tratar da organização institucional, tudo segue a mesma lógica da sua tese. Se você for olhar a organização do poder político em Goiás, você vai ver a marca do PMDB, você vai ver o privilégio para as imobiliárias, você vai ver uma determinada concepção de industrialização, você vai ver a relação depois com o Estado, as estradas, a forma de ser, o meio de transporte, tudo está vinculado a isso. Aliás, por exemplo, transporte que ordena a cidade é intimamente vinculado ao PMDB, essa estrutura de transporte que nós temos aqui. Né? A ideia de planejamento do Mauro Borges ficou lá atrás ainda, lá atrás, na década de 60. Como é que você vê isso, Esther? Eu tenho algumas ideias e alguma concepção de que a luta política só para vencer isso, só com um grau de mobilização social imenso, imenso. Não vejo essa possibilidade pela lógica de um bom prefeito apenas, um homem acima dos demais, que chegue à prefeitura e consiga demolir isso. O Íris é o que é, enquanto figura política emblemática, porque ele representou dinheiro no bolso de quem manda na cidade. Isso. Então ele serviu, na verdade ele nunca foi dono, ele serviu sempre muito bem aos que mandaram e se enriqueceram com isso. Então, para mudar isso, não basta ser um bom gestor, não basta ser... É preciso ter a força social. Eu imagino isso. E como é que tu pensa nisso, Esther? Me desculpe lhe perguntar assim, com tamanha objetividade. Na verdade, isso aqui é a nossa primeira conversa política, né? Então eu estou perguntando a você, para mim, o que é o elemento central, porque não basta ter ideias, não basta compreender o problema como ele existe. É preciso a gente procurar onde quer que a gente pode resolver isso. Que força seria essa capaz de derrotar, vou usar uma palavra meio grosseira, viu? Esses canalhas.
e usam toda a vida. Aqui nós temos 1,5 milhão nessa cidade que usam isso e não estão nem aí para os outros. Eles passam trator em cima de veredas, eles acabam com o meio ambiente, eles destroem a memória da cidade, eles ocupam os espaços, eles não querem nem saber, sobrou dinheiro. Eles dizem, foda-se. Como é que nós vamos fazer, companheira? Como é que você pensa isso? Você vê que não é uma resposta muito fácil da gente elaborar, mas eu diria que a minha motivação é a resposta para isso. Então, o que seria a luta política nesse momento é uma luta pelo direito a essa cidade, que inclusive era o título era o nosso lema, né? Para que a gente tenha o direito. Mas quando a pessoa fala, mas do que você está falando? Então vamos começar por essa rede que você disse, essa rede, esse sistema viário, só para perceber que a gente não trata de uma coisa só. A gente trata, quando a gente vai falar de cidade, de uma luta política pela cidade, a gente tem que falar desse complexo, dessa coisa que ela é unificada. Eu fiz uma matéria com o professor Denis Castilho, na UFG, chamada Redes Técnicas. E a gente vê lá como que essa estrutura de rede, de distribuição de mercadoria, deslocamento de pessoas, espaço para que a gente circule, toda ela também ela é colocada e ela é construída para fornecer aqueles setores mais importantes que tiveram mais privilégios ainda e mais facilidades ainda deles desenvolverem as suas atividades. Então, no caso de Goiânia, isso é muito claro. Toda a rede bem estruturada de sistema viário, de avenidas, de viadutos, que seja, de estrutura de iluminação, esgotamento e drenagem, está na região sul da cidade. Está na região sul. Quando você se desloca um pouco, né, mais para oeste, para norte, e ali vai mais para o extremo leste, você vai ver isso muito mais precário. A mesma coisa é o fornecimento de nossas linhas de ônibus. Então, a leitura que eu faço é que na nossa história, e olhar para a história dá muita resposta para isso, né? Na nossa história, a gente é construído em cima desse favorecimento, exatamente como você falou. Olha, eu tenho aqui um grupo de pessoas que vai ganhar com a minha candidatura e eu vou ganhar com a candidatura deles. Então, eu vou desenhar a cidade para que o nosso grupo fique satisfeito e aí o resto, e aí o filme é absolutamente real e verdadeiro, esses que vão catar as migalhas, eles vão ficar satisfeitos porque eu vou dizer para eles o seguinte, puxa, mas você está ganhando uma casa, por que você está reclamando? Eu estou te dando uma casa na Vila Mutirão e você está reclamando de quê? Você está ganhando essa casa. Isso, Martiniano, é que a gente não pode deixar acontecer mais. Então, o caminho que eu penso que que era minha motivação e que é isso que a gente está fazendo na ARC e vai fazer mais, é levar informação para as pessoas, é formar essa massa crítica que ficou anestesiada, eu penso, durante 20 anos, sem fazer uma leitura crítica do que estava acontecendo. Olha, nós estamos agora ganhando do governo, pronto, não tem ninguém ganhando nada do governo. O que é isso? Há uma relação de troca. E aí, o cidadão, principalmente a mulher, né, aquela trabalhadora que recebe das mãos do gestor uma escritura dizendo assim, olha, eu estou te dando a sua casa, você fique satisfeita. Essa mulher e toda a geração dela precisa entender que ela não ganhou nada. Ela está pagando um preço por isso. E ela está devolvendo para esse gestor público alguma coisa que ela não sabe, mas que ele sabe bem. Em primeiro lugar é o voto, né? Ele se perpetua, porque por causa daquela escritura ela vai votar nele de novo, e de novo, e de novo. Agora, o preço que essa pessoa paga, isso não é dito. E é isso que precisa ser dito. Essa informação que tem que ser levada. Olha, você ganhou uma casa, mas ela é tão longe, ela é tão distante do centro. Deixa eu aproveitar essa tua fala para fazer uma conexão com ela mesma, com a sua fala mesma, que eu acho que é muito importante. Você diz que é preciso a gente trabalhar para fortalecer, formar uma massa crítica, uma consciência crítica e uma massa crítica
que durante 20 anos esteve relegada a um segundo plano. Você não usou exatamente esses termos, mas foi esse raciocínio. Você ilustrava esse raciocínio.